Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, capítulo 10, Hebreus 10. Muito bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos direto à palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 35 até o 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus queridos. Hebreus 10, 35 a 39. Uma das qualificações para ser um discípulo de Jesus é não olhar para trás. Não olhar para trás. Temos o texto da palavra do Senhor que diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para servir, não é apto para seguir Jesus. Então o Senhor Jesus não quer que nenhum daqueles que Ele chama desista ou olhe para trás. Ele quer que a gente tome uma decisão pensada. Então ele já fala isso logo no início, né? Ele fala isso para os seus discípulos logo no princípio, que não é apto para segui-lo quem não estiver disposto a fazer algumas coisas. E a principal delas é não olhar para trás, não importa o que aconteça. Tem coisas na vida que nós não podemos de forma alguma olhar para trás. Nós precisamos saber enfrentar a situação, enfrentar o problema. Nós não podemos, nesse sentido, né, voltar atrás. Tem vários âmbitos no que Deus está falando aqui. Quando Jesus fala aqui em olhar para trás, não é simplesmente a condição de estar andando e olhar para trás, mas Ele está falando em olhar para trás em relação ao que Ele vai ensinar, em relação a perseverar até o fim, ou seja, nada abalar a nossa fé, e nem abalar os nossos princípios e os valores que o Senhor vai colocar diante de nós, através da sua palavra. Ou seja, quando eu sigo a Jesus, é como se eu estivesse com um arado na mão, arando a terra. E quando uma pessoa ele ara a terra, ele olha para frente, ele não olha para trás, porque ele tem uma linha, ele precisa seguir uma reta, ele não pode olhar para trás. Então Jesus pega essa ilustração de alguém que está arando, demonstrando que todo aquele que segue Jesus é semelhante a quem está arando a terra. Ele está focado na frente, focado no que está adiante, no que vem pela frente. E aqui Jesus ele faz duas coisas. Quando ele nos chama
quando ele começa a chamar os seus discípulos, você pode perceber nos evangelhos que não existe muita promessa, existe muita formação de caráter. No princípio, ele não vem prometendo um monte de coisas. É claro que ele faz sinais, prodígios, maravilhas, e isso faz com que os discípulos que estão seguindo ele se admirem e assim voltam a sua atenção para aquilo que ele está dizendo. Mas muita gente que seguiu Jesus também viu muitos sinais, prodígios, foram curados e nem sequer voltaram a segui-lo. Mas quando se fala de discípulo, aquele que segue, que vai realmente andar com ele, com Jesus, essas pessoas são preparadas por ele, essas pessoas são trabalhadas por ele em seu caráter, em sua maneira de pensar, para que também mude a sua maneira de agir. E como é que Jesus faz isso? Através dos seus ensinamentos, através da palavra que ele deixou, a qual ele disse que passaria o céu e a terra, mas a sua palavra não passaria, ela se cumpriria. Então, nós como discípulos do Senhor precisamos compreender que antes de qualquer coisa, seguir a Jesus é um caminho que não pode ser pensado em voltar. Seguir a Jesus é uma decisão de ir até o fim, de consolidar aquilo que ele realizou, que está realizando em nossa vida. Porque como é que nós conseguimos seguir Jesus? Primeiro passo, como é que nós seguimos a Jesus? Primeiro passo é que ele foi nos apresentado. A gente não, sem saber quem é Jesus, nós não poderíamos segui-lo. E como é que ele nos foi apresentado? Tudo faz parte do plano de Deus, porque nós estávamos cegos, mortos em nossos pecados e delitos, sem esperança, sem salvação e sem Deus no mundo. Nosso pensamento era totalmente pecar, era andar segundo a sua própria concupiscência, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade. Então o ser humano, por ser pecador, ele não tinha como produzir algo melhor. Então ele passa por um processo, por um trabalhar do Senhor na sua vida. E aí como que funciona isso? A Bíblia diz que Deus nos revelou a sua graça através da pregação. O Evangelho de Jesus foi pregado. Primeiramente ele veio pessoalmente, o Verbo se fez carne, a palavra se tornou homem e habitou entre nós, e ali ele se revela à humanidade. Ele é a palavra viva, ele é aquilo que ele diz. Quando ele fala de misericórdia, ele fala dele mesmo. Quando ele fala de amor, ele fala dele mesmo. Quando ele fala de poder, ele fala dele mesmo. Quando ele fala de perdão, ele fala dele mesmo. Quando ele fala de vida, ele fala dele mesmo. Então Jesus, ele é aquilo que ele diz, ele é a palavra que se fez carne, ele é exatamente a palavra viva. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está escrito em João capítulo 1. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí, Jesus, cheio de graça e verdade, ele anda como um ser humano comum, que para muitos nunca deixou de ser um simples homem, mas para aqueles que Deus abriu o seu entendimento através da revelação, através do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que presenciaram e confiaram e aceitaram, se tornaram discípulos, seguidores de fato, porque creram. Então a gente começa a seguir Jesus em primeiro lugar, porque Deus nos revela Jesus, e hoje, através da pregação do Evangelho, nós conhecemos a Jesus, e o interessante não é somente isso, nós não somos apenas pessoas que experimentaram algo, nós somos testemunhas, a Bíblia diz. E testemunha do quê? Do que realmente Jesus pode fazer, testemunhas do perdão, testemunho da libertação que Ele faz ainda hoje, testemunho da salvação, testemunho do amor de Deus, da transformação de vida. Você é um testemunho vivo de que Jesus vive em nós, de que Jesus é o Salvador, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele vive eternamente, por causa das obras que Ele operou na nossa vida. Então nós começamos a seguir Jesus, o Pai nos revelou Jesus, e agora que nós começamos a seguir Jesus, nós somos agora orientados, ensinados como é um seguidor,
como é que devemos seguir. E aí Jesus começa a ensinar os seus primeiros discípulos, que também serve para todos nós, que não é uma vida que se deve levar de qualquer jeito. Ele ensina que a gente precisa ser firme, nossas obras de justiça têm que ser superior ao dos hipócritas. É aquilo que nós pregamos, ou aprendemos, ou dizemos que somos, precisamos de fato ser. Ou seja, assim como Jesus é a palavra viva, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus também se torne viva dentro de nós e transforme a nossa maneira de ser e de andar. Então a obra começa. Deus começou uma obra na nossa vida, na vida dos discípulos, e esta obra foi modelando a vida deles, né? Pedro ainda tinha suas inconstâncias, todos eles tinham seus problemas, seus defeitos, como todos nós. E aí Jesus começa a instruí-los, cortando, né, o mal pela raiz, instruindo e muitas vezes permitindo os seus erros para depois corrigi-los, né? E assim também o Senhor trabalha na nossa vida. Quando a gente não ouve a palavra, e Deus sabe que a gente se endurece, Deus permite que a gente até vá, Ele permite que a gente bata a cabeça e que a gente aprenda através do constrangimento, através dos problemas que a gente acabou causando pela desobediência. Mas nessa preparação que Jesus faz dos seus discípulos, Ele os orienta, e essas orientações estão dentro da Bíblia, estão aqui escritas também para nós. Ele diz que aquele que quiser vir após Ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir. E diz que seguir a Ele é pôr a mão no arado e não olhar para trás. Então, em primeiro lugar, Jesus, Ele quer que a gente olhe para frente, Ele quer que a gente continue, que a gente dê continuidade no processo, que a gente siga o processo do discipulado, que a gente alcance a maturidade espiritual, a perfeita varonilidade, ou seja, procure ser semelhante a Ele em obras, em caráter, em comunhão com o Pai. Essa é a nossa meta de vida como discípulo, é olhar para aquele que está nos guiando. Como aqui em Hebreus também diz, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos aqui que Ele é o autor da nossa fé e nós devemos olhar firmemente para Ele. Pessoal, aqui em Hebreus fala exatamente sobre isso. Não rejeiteis, pois, versículo 35, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que estava acontecendo com os amados irmãos hebreus aqui, é que muitos deles, por causa da grande perseguição que sofreram, estavam querendo voltar às práticas antigas da sua antiga religião, para tentar salvar-se a si mesmo, tanto da perseguição, como de preservar a própria vida. E aí, há um incentivo aqui do escritor aos Hebreus, para que não rejeitem. Por quê? Porque aí ele está falando de uma coisa chamada promessa. Jesus, ele começou, como eu disse no início, né? Ele começa nos primeiros passos do discipulado, trabalhar o caráter dos seus discípulos, trabalhar e forjar eles bem, para que eles estivessem prontos. Ele já havia prevenido eles, dizendo que vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser entregues. Jesus não falou, você vai ganhar carros, casa, né? Não foi essa a promessa. A promessa foi o seguinte: vocês vão ser perseguidos, tal, mas uma coisa é certa, eu estou com vocês, a vitória é de vocês, perseverem até o fim, e quem perseverar até o fim será salvo. Então existe uma promessa, existe um processo, existem as dificuldades no meio desse processo, e existe uma promessa no final desse processo. No discipulado, no nosso crescimento espiritual, há um processo, e o processo às vezes
é o mais importante, gente. O resultado nada mais é do que um processo. Ou seja, às vezes a gente fica focado no resultado, mas não está preocupado com o processo. Eu quero ser um vencedor, eu quero ser um campeão, eu quero ser bem sucedido, mas não tem processos. Não segue procedimentos, não segue disciplinas. Se nós não seguirmos procedimentos, disciplinas, se nós não obedecemos a palavras, isso de forma constante, nós nos perdemos no caminho e deixamos de seguir Jesus. A gente vai, sem perceber, vai estar olhando para outra coisa, vai estar olhando para nós mesmos, vai estar olhando para o problema, vai estar olhando para o mundo, vai estar olhando para quem? Então você e eu temos o desafio de permanecer de olho no final, sabe? Há uma promessa, glória a Deus, há uma promessa, existe, e aqui o escritor aos Hebreus fala o seguinte, que tem um grande e avultado galardão, um grande e especial, um grande galardão, uma grande recompensa. Por isso não rejeite a sua confiança. Você pôs a confiança no Senhor e agora está desconfiado. Será que Ele vem mesmo? Olha só o que Ele está dizendo aqui. Olha o que diz aqui o versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa palavra paciência, ela é nada mais do que perseverança. Porque como é que eu vou saber se você e eu somos pacientes? Quando a nossa paciência for provada. Então nós seremos testados nessa questão. Não tenha dúvida de que a sua fé vai ser testada, a sua confiança vai ser testada. Não tenha dúvida, porque Deus está forjando discípulos, pessoas semelhantes a Jesus, pessoas semelhantes a seu Filho, passam por processos, por dificuldades, por tentações, passam por acusações, passam por situações adversas. Mas assim como Jesus não desistiu e foi até a cruz, morreu a pior morte da sua época, a morte de cruz, Ele está querendo dizer para nós: você quer me seguir? Tome a sua cruz. Você realmente quer andar comigo? Tome a cruz, não solte, não rejeite, não olhe para trás. Por quê? Porque você vai alcançar uma promessa, vai valer a pena. Vai valer a pena você vencer a tentação, você fugir da tentação, você lutar contra o pecado, para viver em santidade, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. O Senhor está aqui, está na sua vida, para te ajudar, para te fortalecer, para te transformar, para te dar força nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento. É nessa hora que Ele está conosco, que Ele chama no Salmo 23 de o vale da sombra da morte. Mas Ele está conosco. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas Ele também disse: eu estou convosco todos os dias. Então, nós não temos razão para rejeitar, nem olhar para trás. Se tem alguém cambaleando na fé aí, por causa do desânimo da pandemia, você é um discípulo do Senhor, então você tem que olhar para Ele. Olhe para Jesus, porque a vida pode se acabar. Talvez você não perca a sua vida agora, mas algum dia nós vamos partir desse mundo, e nós precisamos estar pronto todo dia, para não abandonarmos a nossa fé, porque essa fé, essa confiança é que garante o final, que garante a promessa. A nossa fé é em quê? Aí veja só o versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo,
e o que há de vir virá, e não tardará. Mais um pouquinho, querido, mais um pouquinho, ele chama de pouquinho de tempo. O que há de vir virá, e não tardará. Jesus não vai se atrasar. Aleluia. A volta do Senhor é eminente. Jesus vai voltar para buscar os seus, vai buscar a sua igreja, vai buscar os seus escolhidos, vem buscar os seus discípulos, e os seus discípulos precisam estar fortalecidos, não rejeitando a fé, não abandonando os seus valores, não abandonando os seus princípios. Agora é hora de congregar, agora é hora de adorar, agora é hora de orar, agora é hora de pedir socorro a Deus, é hora de nos unirmos e buscarmos praticar a vontade de Deus, porque aqui está dizendo o seguinte: depois de fazer a vontade de Deus, é que você vai receber, alcançar a promessa. Primeiro a vontade de Deus, dentro desse processo todo, a promessa fica só no final, gente. Então nós não estamos aqui nesse mundo somente para pegar as promessas para esta vida, mas nós estamos aqui principalmente para esperar a vinda do Senhor Jesus, não somente, mas não é para esperar dentro de casa ou na igreja, como se fosse a igreja um depósito de pessoas dentro, nas suas prateleiras, somente esperando. Não, nós estamos esperando, mas obedientes, fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, sem olhar para trás. Não importa o que aconteça, você está firme com a sua esposa, você está vencendo, você está lutando pelo seu casamento, lutando pela sua família, guardando esse princípio tão importante para Deus. Você está aí batalhando pelos seus filhos na oração, batalhando pela sua fé, pela sua vida espiritual com Deus. Você está esperando Jesus, mas você está esperando Jesus na comunhão com os irmãos, na comunhão com Deus. Você está esperando Jesus, mas você está esperando Jesus crescendo espiritualmente, obedecendo os processos, obedecendo as pessoas que Deus está usando para te abençoar, para te orientar. Você está esperando Jesus, mas você está servindo, trabalhando, sendo útil para Deus na sua casa, para as pessoas, doando, ofertando, ajudando o reino de Deus prosperar, crescer nessa terra, porque nós não vamos levar nada desse mundo. E existe uma promessa: é fazendo a vontade de Deus que nós vamos alcançá-la. E aí, você está nesse mundo, estamos aqui esperando Jesus, mas não estamos parados, precisamos servir Jesus, precisamos servir as pessoas, precisamos pregar o Evangelho, que é um mandamento que Ele deixou para toda a igreja, dizendo: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos esperando Jesus, mas não podemos estar parados, não podemos estar desviados do propósito principal dele. Tirar a mão do arado vai nos levar para fora do processo. Agora é que precisa ser firme, agora é que precisa demonstrar sua confiança, sua fé, porque o que há de vir virá, querido, e essa promessa vai se cumprir, não falhará. Jesus não vai se atrasar. Agora, nós não podemos esperar Jesus parados, nós precisamos esperar Jesus adorando a Ele, adorando de coração, querido. Oh, aleluia! Abre o coração para Deus, se prostra no teu quarto, separa um momento de devocional, pede ajuda do Senhor se você não está conseguindo, separa um momento para cultuar, sabe, pede a Deus graça, força, em nome de Jesus, acerta, busca cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que você cumpra. Isso é ser discípulo, é transformar a palavra de Deus, é permitir que a palavra de Deus, aliás, transforme a nossa vida, que a palavra escrita se torne viva dentro de nós e nos faça verdadeiros discípulos, porque o que há de vir virá e não tardará. No versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus nos justificou, e Ele disse que o meu justo vive da fé, não vive do que vê, não vive de experiências,
não vive de constrangimentos, não vive de bênçãos, não vive de elogios, não vive de cargo, não vive de status, não vive de curtidas, não vive de rede social. O meu justo vive da fé. Os verdadeiros discípulos, para não olhar para trás, precisam olhar com fé. O povo de Israel, ele sai do Egito e Deus quer que eles sigam para um lugar, para Canaã, para uma terra prometida. Só que o processo é lento. Por que é lento? Porque eles, por desobedecerem, ficaram dando voltas no deserto. O atraso da sua vitória, do seu sucesso, não é culpa de ninguém. Às vezes nós mesmos estamos dando voltas. E aí o povo está dando volta ali no Egito, no deserto, e Deus, ele chega à conclusão que aquele povo não vai herdar a terra. Porque durante o processo, esse povo reclamava com Moisés, de vez em quando dizendo: tu nos trouxeste a esse deserto para morrer aqui. Eles estão querendo dizer para Moisés: nós não enxergamos nada do que você falou, nós não estamos vendo nenhuma Canaã, nós não estamos vendo nenhuma terra prometida, eu só estou vendo deserto. E eles repetiram tanto isso, quantas vezes murmuraram contra Moisés, murmuraram que não tinham aquilo que eles desejavam, na hora que eles queriam, e começaram a olhar para a dificuldade, olhar para o deserto, e de tanto dizerem que iriam morrer no deserto, de fato foi o que aconteceu com aquela geração toda, porque eles não tinham fé. Quando chegaram na hora de acreditar, eles duvidaram, e Deus fez com que eles passassem 40 anos no deserto, isso até que morresse todos os que vieram do Egito. A primeira geração que veio do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto foi a geração que assumiu. Ou seja, às vezes nós deixamos passar o que era para nós, para a próxima geração, porque nós não cremos, porque deixamos de acreditar. Essa é a sua vez, essa é a vez do Caio, é a vez do seu Pedro, é a vez da Rosângela, do Odemar, é a vez do Nielso. Essa é a nossa vez de receber na nossa geração aquilo que Deus quer na nossa vida, de realizar o que Deus quer na nossa vida, e não deixar para a próxima geração. O que tiver ao teu alcance para fazer, faz conforme a sua força, mas não solte o arado, olhe para frente, porque o meu justo, ele vive da fé. E aí o povo de Israel morre no deserto. Por quê? Porque creu no deserto. Ele acreditou tanto que ia morrer no deserto, que a fé deles, negativa, vamos dizer assim, eles tinham tanta fé, para não dizer incredulidade, porque a incredulidade para entrar na terra prometida nada mais é do que fé de que iria morrer no deserto. Eles tiveram mais fé para morrer no deserto do que encarar a promessa de Deus. Então às vezes a gente acredita muito mais na derrota, no fracasso, do que no que Deus está falando. E como discípulos do Senhor, o que acontece? Nós perdemos a nossa vez, se nós não olharmos atentamente. Aproveite a oportunidade, ore a Deus e peça ao Senhor: Deus, me ensina a viver o meu tempo, o que tu queres de mim. Abre os olhos do meu coração para que eu viva e veja as tuas maravilhas,
e que possa alcançar aquilo que o Senhor quer que eu alcance. E no final, a vida eterna, a terra prometida, vamos dizer assim, o nosso céu, onde o Senhor está, de onde Jesus virá. Queridos, o justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então se fortaleça no Senhor, é no Senhor, não é na sua força, não é na força de ninguém. Em nome de Jesus, comece a buscar forças e busque ao Senhor para que Ele te fortaleça e faça a sua fé se firmar. Fé é fé, fé não é abalável. A fé, ela traz existência às coisas que não existem. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o discípulo de Jesus, ele consegue olhar para frente porque ele tem fé. Sem fé nada feito, sem perseverança não alcançamos coisa alguma, porque quem desiste no caminho nunca pode ver o fim, nunca pode ver a linha de chegada. Quem desiste no meio do caminho? Nunca. Então, meus amados em Cristo, essa reflexão eu quero deixar com vocês. Aí, versículo 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que tem que ser conservado no final de tudo é a nossa alma, que é eterna. Então, se o nosso corpo mortal desfalece, envelhece, enfraquece, o apóstolo Paulo diz que todavia o homem interior se renova a cada dia, ou seja, você nunca para de crescer. Você pode crescer espiritualmente, você pode se renovar espiritualmente, você pode se renovar quantas vezes for necessário, desde que você acredite no Senhor e na sua palavra. A sua alma vai encontrar descanso, a sua alma vai encontrar força e a sua alma vai ser conservada para a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, seja um bom discípulo do Senhor Jesus e não tire os olhos dos seus princípios, persevere, não desista, não deixe os valores de Cristo para trás, os valores da igreja que Ele estabeleceu para nós, e um desses valores é a perseverança, que vem por causa da fé, que vem por causa e essa fé nos ajuda a suportar os processos e a nos submeter à vontade do Senhor. Em nome de Jesus, seja mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu vou orar mais uma vez e nós vamos encerrar esta live hoje. Espero que o Senhor fale ao seu coração, trazendo aí a direção. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa noite, por essa palavra. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos dá graça, o Senhor é quem nos livra, e muitas vezes permite que a gente vá para o deserto, mas ali no deserto estás conosco, nos ensinando, nos orientando para ficarmos mais maduros, para extrair de nós os verdadeiros adoradores, os verdadeiros discípulos. Ajuda-nos, Senhor, apesar das perdas, apesar das dores, ajuda-nos a confiar de tal maneira que jamais venhamos rejeitar esta confiança, mas que venhamos como justo do Senhor, viver da fé, na esperança do Teu amor, da Tua graça, que há de se revelar na vinda do Senhor Jesus Cristo, de forma plena e total em nossas vidas. Abençoe os Teus filhos mais uma vez, e eu creio no poder da oração, que o Senhor é poderoso para sustentar os Teus servos, para libertar os cativos, para salvar os que estão perdidos. Senhor, e que alguém que porventura agora esteja assistindo esta live, que esteja afastado dos seus caminhos, que possa retornar hoje, que possa sinalizar o seu retorno. Se alguém não é cristão ainda, não aceitou ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, que possa fazer isso agora, Pai,
Nós pedimos isso e sustenta o teu povo, cura os teus servos que estão enfermos, guarda aqueles que estão sãos, Senhor, e dá vitória ao teu povo. Abençoa toda a nossa comunidade, a nossa volta, Senhor, nossos vizinhos. Abençoa todos que estão nas redes sociais, Senhor Deus, procurando uma palavra que tu possas revelar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.